Tema da mensagem, você que gosta de anotar aí, escreva aí. Como saber se é Deus falando comigo? Como que é Deus? Como saber se é Deus que está falando comigo ou não? Porque a gente está no mundo aí de muitas vozes, não é, pessoal? E se nós não vigiarmos, né, a gente acaba dando ouvidos à voz errada. A voz enganadora, a voz do diabo. Isso pode acontecer, pastor? Pode. A Bíblia diz que, se possível, ele se transfiguraria. Quem? O diabo. Se transfiguraria anjo de luz para enganar os escolhidos. Nós precisamos estar atentos para não cairmos na cilada do diabo, amém? Hebreus capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Versículo 1 diz assim. Hebreus 1 diz assim, pessoal. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, através de quem, pessoal? Do Filho, pelo Filho, né? Então, a Bíblia está falando aqui que antigamente, no passado, Deus usava muitas situações e formas para poder falar com o povo. Usou até uma mula, usou até um animal para falar com o homem. Só que nos dias atuais, a Bíblia fala isso, chamando os últimos dias, chama hoje como os últimos dias, Deus está priorizando falar através do Filho. Nós vamos entender aqui quem é o Filho. Por quê, pastor? Que nos últimos dias, Deus não está mais usando animais, não está usando tantos profetas. Deus pode usar o profeta? Claro que usa. Mas Deus está dando primazia à sua palavra, que é o Filho, para nós não sermos enganados. Uma vez, não sei se eu contei, acho que eu contei isso aqui, mas para quem não ouviu, eu vou recapitular, tá bom? Teve uma vez que eu atendi um irmão novo, ele não tinha nem 40 anos, esse rapaz. Ele estava casado há 7 anos, e os 7 anos do casamento infeliz. Mas como é que aconteceu esse casamento? Na igreja onde ele congregava, ele e depois a futura esposa dele, ele estava em um lado da igreja e ela estava no outro. O tal profeta no dia falou para ele assim, se você não casar com aquela moça lá, Deus está abrindo a sua sepultura hoje. Desse jeito. Coitado dos dois, desesperados. Em 3 meses, sem se conhecer, se casaram. 3 meses. Foram 7 anos de luta. Mas eu achei bonita algo naquele homem. Por quê, pastor? Ele não desistiu do casamento dele. Ele foi em várias igrejas e todos os pastores, as tais igrejas que ele passou, pedindo aconselhamento, todos falaram para ele, se separa, se separa, se separa. Mas ele não queria. No coração dele, ele não queria se separar. E nesse dia ele apareceu lá na igreja, era até uma terça-feira, que eu cuidava da terça-feira, que era a vida sentimental, na igreja. E ele perguntou, senhor, eu posso ir aqui? Eu falei, sou. Eu sou pastor do dia. Eu posso conversar com o senhor? Eu falei, claro, deve. Você estava branco, ele era fortinho, então está pálido. Deu uma água para ele, respirou. Eu falei, volta para fora, o que está acontecendo? Ele explicou toda essa situação, só estou resumindo para você, tá? Ele explicou toda essa situação, de ponta a ponta. E ele falou, pastor, e aí? Eu falei, o senhor traiu a sua esposa? Ela te traiu? Não. Eu falei, então você não pode separar. Você não vai poder separar. Não, pastor? Eu falei, não. Aí ele abriu um sorriso, porque é o que ele queria ouvir. Aí nós fizemos um propósito, ele batalhou pelo casamento. No final das contas, o casamento dele de fato foi restaurado. Né? Foi restaurado. Aí eu fui transferido para a sede estadual. Depois de 2 anos, eu recebi uma mensagem, era dele. Aí ele mandando a fotinha do bebê dele que tinha acabado de nascer. Onde que eu estou querendo chegar, pessoal? Não que seja errado. Mas lá atrás ele ouviu uma voz de um suposto profeta. E foi uma luta. Porque como ele tinha temor de Deus, ele falou, já casei, eu não vou me separar assim não. Eu não aceito. Eu vou lutar pelo meu casamento. Até que ele ouviu uma palavra que de fato estava de acordo com a Bíblia. Eu não falei por mim. Eu tive que abrir a Bíblia para ele. Eu sentei com ele e fui explicando. Até que ele abriu um sorriso, pastor. No fundo era isso que eu queria ouvir. Eu sabia que eu estaria errado se eu se separasse. Porque não tinha motivo. E de fato não tinha motivo. Nem agressão teve. E até dependendo da situação, dependendo da gravidade, a mulher pode ficar sendo espancada pelo marido. Você concorda comigo? Porque a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. E tem homem que não sabe valorizar. Mas também tem mulher que bate o marido. Já vimos casos da mulher que espanca o homem. Eu não sou a favor da agressão. Nesse caso eu falo,
Vamos orar, pedir a direção de Deus. Ou Deus muda essa situação, não tem como. Vai ficar sendo espancado pelo companheiro até quando? Vai chegar uma hora que vai te matar, ué. Concorda comigo? Sim ou não? Posso estar errado. Só que dentro da visão bíblica, mesmo na raiz bíblica, por causa até da dureza do coração, né? Porque se houve infidelidade, é, entre aspas, permitido. Por causa da dureza do outro coração, não tem como ficar com a pessoa que supostamente a ferir. O certo mesmo é que haja perdão e reconciliação, ok? Mas não é essa pauta que eu quero hoje utilizar aqui. Onde que eu quero chegar aqui? Porque antigamente Deus usava os profetas e Deus agia de forma sobrenatural. Hoje Deus está dando prioridade, primazia somente para a sua palavra. O Filho. Quando a Bíblia fala aqui do Filho, está falando da sua palavra. Isso está lá em João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Pastor, então o Filho é a palavra? Sim, está aqui na Bíblia. Aqui, ó. Vamos lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então a Bíblia está resumindo aqui que de fato, hoje Deus fala através do Filho. O Filho é a palavra. Então quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aceitando a própria palavra. Estamos aceitando a própria vida de Deus. Então quem tem a palavra, quem tem Jesus consigo, não tem trevas na vida dele. Não tem morte. Então, se existe alguma área da sua vida que está em trevas, você precisa buscar luz, porque você é de Jesus. Amém? Então, se você é de Cristo, não pode ter trevas na sua vida. Não pode ter nada sombrio na sua vida. O seu casamento não pode estar em trevas. A sua saúde não pode estar em trevas. A sua vida financeira não pode andar em trevas. Porque você tem a luz, diga graças a Deus. Você tem Jesus. Amém? Então, tem que buscar essa manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E toma cuidado aqui que você tem que prestar os seus ouvidos. Toma cuidado aí com tais profetas que ficam enchendo a sua cabeça. Fala e nada cumpre. Amigo, eu não vou ficar aqui fazendo coisas da minha cabeça, me direcionando a você, sem Deus está falando comigo. Por isso que a melhor coisa é abrir a Bíblia e pegar a palavra. Porque o Espírito Santo vai testificar na sua vida, e nós vamos ver daqui a pouco. Então, o primeiro método para Deus, para você saber se é Deus falando contigo ou não, é através do que? Da palavra. Tem que ter intimidade com a palavra. A pessoa que se diz cristã e não tem intimidade com a palavra, não é cristã. Como diz o Valadão, vocês não são crentes, não. Não é. Porque quem se entrega de fato a Jesus tem o prazer de mergulhar nas Escrituras. Mesmo a pessoa não tendo muita cultura, muito entendimento, muito estudo. Eu achei bonito uma irmã que veio falar comigo esses dias. Estava atendendo ela pelo WhatsApp. Senti no coração de mandar mensagem para ela. E veio. E ela falou: pastora, até peço desculpas para o senhor. Você vai ver eu lá na igreja. Eu não tenho muita leitura, pastor. Eu não sei ler, não sei escrever. Mas ela me falou um negócio que eu fiquei muito feliz. Ela falou: pastor, mas eu coloco aqui todos os dias no YouTube para ouvir uma palavra. Eu falei: glória a Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Se ela ligou lá no YouTube, colocou lá a leitura bíblica e ela está prestando atenção, Deus vai falar com ela também. Então ela entendeu que Deus fala também através da fala mesmo. Deus não deixa dúvidas. E quem está com a vida na palavra, quem vive dependente da palavra, essa pessoa jamais a vida dela vai ir de água abaixo, tá? Mateus capítulo 7. Só voltar um pouquinho mais aí, Mateus capítulo 7. A vida dela nunca vai afundar ou desmoronar, né? Como alguns dizem, desabar. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Sete, 24. Mania de
beber água rápido, né? Quase me engasguei. Tá não, a filha não tá aqui hoje não. Pastor, tá chorando? Não, me engasguei mesmo. 7:24. Quem obedece a palavra, ou seja, quem obedece a Jesus, eu vou até mais além, quem obedece o Filho de Deus, torna-se esse tipo de pessoa aqui, ó. 7:24 de Mateus, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ou seja, presta atenção naquilo que sai da boca do próprio Filho de Deus, o recado que vem através de Deus, que é o Filho dele, a palavra, e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Ou seja, quem reconhece o Filho, quem reconhece Jesus, a palavra, e obedece ao Filho de Deus, a direção da palavra de Deus, essa pessoa torna-se uma pessoa inabalável, espiritualmente falando. Vem ataques de todos os lados, mas ela não cai. Amém? Pode vir a pior tempestade da vida da pessoa, mas ela fica firme, porque ela está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Mas quem não obedece, pastor? Quem despreza o Filho? Quem despreza o recado que Deus dá? Porque Deus é cheio de recado, mas o recado de Deus é direto. Quando Deus fala, Deus não deixa dúvida. Você crê nisso? Deus usa situações, palavras, no caso, direções dele, para falar ao seu espírito, para falar ao seu coração. Às vezes está buscando a direção de algo e Deus manda uma palavra para você, e você não obedece, você está sendo desobediente. Se você não dá atenção, você vai se tornar esse tipo de pessoa aqui, ó. Versículo 26. E aquele que ouve, ó, você até vai ouvir, estas minhas palavras, e não o quê? As cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre... E olha o próximo versículo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando você despreza o Filho, quando você despreza a palavra, a voz de Deus, olha, você acha que você está bem, mas você não está. Eu já ouvi até casos na igreja. Não, pastor, eu não estou firme não, mas um dia eu volto. Até agora não aconteceu nada, coitado. A casa dele está firmada na areia. No dia que vier a tempestade, ela cai. E a Bíblia diz aqui, ó, no final do versículo 27, e caiu, e foi o quê? Pequena a sua queda? Não. Foi o quê? Diz aí você? Não. Grande. Por isso que veio os escândalos. Fulano era tão firme. Quem disse que ele era firme? Quem disse que era tão firme assim? Aquela casa era um exemplo e caiu. Mas quem disse que aquela casa era tão firme assim? Se fosse firme, teria passado a pior tempestade que ele já poderia ter enfrentado, mas não teriam caído. Tudo se inicia se você vai desprezar o Filho ou não. E desprezar o Filho é desprezar o quê, pessoal? A palavra. É a revelação da palavra. Porque aqui eu estou trazendo essa palavra, mas com cada coração Deus está falando de uma forma. Não é porque Deus falou comigo de uma forma que vai falar com você da mesma forma. Cada coração aqui Deus trata de forma individual. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda cada coração que está aqui. Não despreze a palavra. Então, o primeiro método de Deus falar com você é através do que, igreja? Da palavra. Deus pode usar até situações, Deus pode até inspirar o pregador, o profeta para tratar com você. Mas a principal é através da palavra. E o segundo método, pastor? Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sem falar que eu poderia ter citado João capítulo 10, versículo 27 e 28, fala lá da ovelha que ouve a voz do seu pastor. Você, quando aceita a palavra, você torna-se filho e aceita também ser ovelha. Como assim, pastor, aceita ser ovelha? Todo aquele que é ovelha de fato aceita ser tratado pelo bom pastor. Nunca vai rejeitar uma correção, nunca vai rejeitar uma repreensão. O filho, ele nunca vai rejeitar aquilo que o pai vai ser usado por Deus para poder nos corrigir. 8, capítulo 8, versículo 14, pessoal. Vamos ler do 14 em diante, tá? Então, o primeiro método ou forma de Deus falar contigo é através do quê? Isso, glória a Deus.
E o segundo, pastor? Você vai ver aqui agora. Romanos 8:14. Diz assim, igreja. Porque todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. 16, olha aí que forte. O mesmo Espírito testifica com o nosso... Vamos ler de novo? O mesmo Espírito testifica com o nosso... que somos filhos de quem? De Deus. Então, o segundo ponto, o qual Deus trata conosco, nós vamos entender que a voz dele é através do seu, tratando com o nosso Espírito. Então Deus fala pela palavra e também confirma através do Espírito. Por isso que é muito importante a igreja se cheia do Espírito Santo. Eu falei esses dias atrás, teve até batismo com o Espírito Santo aqui no domingo desse, atrás, nós falamos muito sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é qualquer pessoa. Ele faz parte da Trindade. Ele faz parte do Pai, Filho e do próprio Espírito. É 3 em 1. É aquele que Jesus falou que era necessário que ele fosse, mas a gente não ia ficar sozinho. Ele falou, vou deixar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que fazer parte da sua vida. Eu até trouxe esses dias aqui que não pode demorar para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo após o batismo nas águas. Tem casos extraordinários que a pessoa é batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas. Mas a regra natural, ela batizou, foi batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo ela tem que receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que em poucos dias você receberá. No caso de Jesus, assim que ele desceu as águas, saiu ali do batismo, né? Ele se tornou uma nova criatura, logo desceu sobre a vida dele, conforme corpórea, né? O Espírito Santo encheu Jesus. Então, a pessoa que quer de fato ter uma vida de sucesso, ela precisa ouvir a voz de Deus, que é a voz da sua palavra, ou seja, ela aceita o Filho, ela não rejeita o Filho. E segundo, ela precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Vamos dar exemplo que você tem um sonho de comprar uma casa própria, né? Vamos dar exemplo você com a sua esposa, você com o seu marido, só um exemplo. Ou você solteiro, porque tem solteiro que já consegue comprar até antes, né? Antes de constituir a família. Mas vamos dar um exemplo que você tem um sonho. Pastor, eu quero comprar a minha casa própria. Ok, glória a Deus, é direito seu, amém? Só que você precisa ter uma direção de Deus. Então você está ali se consagrando com a sua companheira, com o seu companheiro, você está buscando a Deus. Oh Deus, vai aparecer uma oportunidade. Vamos dar um exemplo que eu até estava vendo esses dias uma matéria, um exemplo de leilão. Por exemplo, um imóvel custa 500 mil reais, e no leilão está 200 mil. É uma baita oportunidade, sim ou não? Mas se você não for dirigido por Deus, você pode cair numa cilada. E muito grande. Ah, pastor, eu fiz um Pix. Ai, que Pix grande foi esse, meu Deus do céu? Mas cadê a casa? Pastor, nem você nem onde está essas pessoas mais. Mas você consultou a Deus? Ah, mas eu acho que era de Deus. Não, Deus ele traz a certeza. Deus não trabalha em meias dúvidas de ninguém. Então era para você ter orado, ter pedido uma palavra e tendo a confirmação de quem? Do Espírito. Isso. Vou dar exemplo aí, está toda noite ele se consagrando, você e a sua esposa, Deus, aparece essa oportunidade, mas eu não quero me precipitar, nós estamos aqui orando, Aí certo dia, outro dia logo amanhecer, mas você acorda com uma alegria tão grande, e eu acredito que o Espírito Santo traz alegria. O Espírito Santo traz paz sobre aquela confirmação. Aí você já começa a ficar, opa, acho que a coisa está acontecendo, mas você continua em espírito, está ligado. E também buscando uma palavra, pedindo a confirmação do Espírito. Você está ligado. Até o momento que as portas vão se abrir, sem sacrifício algum. E se não é de Deus, pastor? Você não vai ter paz. Aí você vai andar inquieto. Deus faz até você sonhar com o negócio dando errado. Aí sonha com cobra, sonha com jacaré, sonha com escuridão. O pastor teve alguma coisa dando errado. Então não compra, meu filho. E Deus vai se manifestar através disso. Isso é tudo sendo confirmado no Espírito. E se você for uma pessoa chata, que não obedece a Deus, aí sim, eu acredito que Deus pode usar até alguém para poder te pegar. Não compra! Está entendendo? Usa alguém de forma extraordinária que você nunca nem ouviu, nunca nem viu na capinha de quisuco. Quem já tomou quisuco aqui, ó, você nunca nem viu. Aí, rapaz, quando tem gente antiga aqui, levanta a mão. Quem já tomou quisuco? Os mais novos sabem nem o que eu estou falando, pesquisa na internet.
Ela jovem que até fez assim, ó, que suco. Não teve infância. Hoje o suco dos jovens hoje como é que é o nome daquele suco lá, Dante? É tipo, Tangue. Não, é uns que vem na garrafa assim, agora tá uma facada. É natural one lá, né? Oxe, aquilo ali é o que? Ouro que eles estão vendendo no mercado? Para não fugir do foco. Aí Deus usa até situações extraordinárias para você não cair no erro. Ou para confirmar algo também. Que no meu caso foi assim, pessoal. Vou ser sério, Deus estava falando por uma palavra. Olha, eu quero você pregador da minha obra. Mas eu não queria. Eu não queria. Eu queria tudo desse mundo, menos ser pastor. Eu olhava para o meu pastor na época e falava, Deus me livre de ser pastor. Eu achava uma pressão muito doida em cima dele, eu achava uma loucura. Eu falei, não, Deus me livre, isso daí, cara, não tem vida. Eu não quero. Fui promovido na empresa onde eu trabalhava, fui transferido para uma outra filial, totalmente distante. Aí por isso que às vezes Deus é misericordioso, você crê nisso? Mas é muito misericordioso. E eu sonhava pregando. Eu sonhei um dia lá no altar da sede, eu nunca tinha pisado na planta dos pés no altar da sede. Eu sonhei uma vez ministrando lá. Eu falei, não, eu tô ficando doido, mano. Não é possível. Eu falei, tá amarrado, ó. Acho que Deus olhava assim, não, amarrado não. É eu que estou mandando. Eu vou te amarrar e mandar. Aí o que acontece, pessoal? Aí teve um dia, quando eu fui promovido, no primeiro dia da minha promoção na outra filial, ninguém me conhecia. A minha gerente só me conhecia por ouvir falar. Eu tinha sido promovido através da regional lá, da nossa chefe regional. Então ela ainda ia conversar comigo. Então aí, na hora do almoço lá, eu preparei. Eu levava a marmita, né? Levei a marmita, o refeitório era bem grande, quase. Não vou exagerar, metade desse salão aqui. Pronto, metade. Eu lá sozinho, fui lá meio-dia, eu falei, vamos almoçar. Coloquei lá a marmita no micro-ondas. Aí chegou uma mulher, uma funcionária lá. Aí na hora que eu ia dar a primeira colherzada na boca, ela falou, qual é seu nome? Eu falei, Márcia. Ela falou assim, você é cristão, né? Eu falei, sou. Às vezes por causa da postura, né? Você vê quando a pessoa lá está bem com Deus, né? Até a forma de olhar, a forma de se vestir, de se portar, né? Eu penso dessa forma, que você também pensa assim, tem algo diferente na pessoa. Aí ela foi e falou assim, você sabe que você tem um chamado, né? Eu travei a colher aqui assim, ó. Falei, pronto, até aqui, meu Deus, que perseguição, que prova. Ela falou, sabe que você tem um chamado, né? Aí eu olhei assim, ela falou, e é pastoral. Aí pronto, soltei a colher, comecei a chorar. Acho que eu bebi a comida todinha. Se não tinha caldo no feijão, virou caldo ali na hora. E ela falou assim, eu vou provar para você que é Deus que está tratando com você. Eu tenho um filho que ele é pastor e é do mesmo ministério que o seu. Aí eu falei, duvido. Ela falou, o nome do meu filho é tal, e a igreja que ele cuida lá na Zona Leste, bairro tal. Não é que o filho dela era pastor mesmo? Eu falei, mas a senhora me conhece? Que eu já falou, não te conheço. Mas é que você está resistindo à voz do Espírito Santo. Deus está me usando para testificar que você tem ministério. O seu ministério é pastoral. Pronto. Aí eu fiquei no período lá, como foi um cargo de gestão de pessoas, Deus me ensinou muito através daquele cargo, a cuidar de pessoas. Até que um certo dia, eu abandonei tudo. Fui demitido na sexta-feira, na quarta-feira eu estava com as minhas malas morando na igreja. Não adianta a gente resistir, pessoal. Não adianta dar uma de Jonas, né? Não adianta fugir, você vai voltar para o propósito original. Então, por isso que é muito importante nós termos intimidade com o Filho, que é a palavra, e também intimidade com o Espírito Santo, que é o outro consolador, é o nosso amigo. E onde eu quero chegar com essa mensagem que tem a ver com a família? Antes de você se preocupar com a sua família, posso falar para você? Você não vai ficar triste com o pastor, não? Quem não vai ficar triste com o pastor? Levanta a mão. Ai, que bom, fiquei feliz agora, então eu vou falar. Você não vai ficar triste comigo, porque a primeira pessoa que tem que se cuidar é você. Antes de você se preocupar com as pessoas da sua casa, cuida de você mesmo. Cuida de você. Porque você estando bem, você vai até ter vigor de orar pelas pessoas. Está entendendo? Você está bem com a palavra, está bem com o Espírito Santo, você sabe até como orar. Você sabe até como interceder pela sua família, a tua oração vai ser atendida. Você não vai estar jogando palavras no ar, você não vai estar lançando pérolas aos porcos, como a Bíblia diz. Mas você vai estar tão bem com Deus que quando você orar, Deus vai te atender. Então é necessário que tenhamos comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. Essa é a maneira de saber se Deus está falando contigo ou não. E quando Deus fala com você, você não é confundido, a Bíblia diz. Por que muitas pessoas são confundidas e enganadas? Porque não estão ouvindo a voz verdadeira. Acha que está ouvindo a voz de Deus, não é.
está ouvindo a voz do amigo, está ouvindo a voz de outras pessoas, está ouvindo até a voz do homem pastor. Porque quando eu subo aqui para pregar, eu não estou pregando a minha vida, eu estou pregando a palavra. E é ela que fala contigo, não sou eu. Pastor, mas foi o senhor que disse. Não, vai a palavra. Toma muito cuidado quando você for pedir conselho para mim. Eu vou falar pela palavra, não vou falar por mim. Porque se eu falar por mim é um perigo. Aí você chega em casa e fala assim, mas foi o pastor que falou. No outro dia está um homem aqui, quem é o pastor da igreja? Você não é homem agora? Fala o quê, amigo? Não, mas você falou para minha mulher assim, você está para falar. Você falou para minha mulher. Não falei nada, não. Quem falou para falar. Quem falou para falar. Pastor, se eu tenho medo, não tenho medo, não. Se eu falei pelo Espírito, Deus vai me guardar. Uma vez teve duas obreiras que cuidavam lá da igreja onde eu vim. E elas estavam muito ligadas com o Espírito Santo. Entrou um homem perturbado na igreja, todo cheio de sangue, com uma faca. E elas estavam lá perto do altar. O homem entrou correndo na igreja, pessoal. Entrou correndo, desesperado. E elas começaram a repreender. Na hora ele travou. Aí ele olhou para ela, assim, virou as costas e depois voltou. Elas estavam ligadas com ele, mas pensou se ela estivesse na carne ali, eu tinha demolado elas ali, cheio de demônio. Mas você vê como Deus guarda. Então não tenha medo de ser usado por Deus. Mas ser usado por Deus é estar com a vida pautada na palavra. Aquela mulher, um dia, quando foi naquela igreja usada, eu sei que ela foi usada por Deus, porque eu sabia que estava resistindo à palavra, porque eu não queria. Eu falei, não, Deus, se eu sou filho, Deus não vai ser mal comigo. Claro que Deus não ia ser mal comigo se eu tivesse rejeitado o chamado. Mas hoje talvez eu ia me arrepender. Porque teria se passado muitos anos e eu ia começar a olhar para trás e falei, poxa, eu poderia ter aceitado o meu chamado lá atrás. Eu poderia ter me entregue de fato ao ministério. Eu vou falar para você, depois que aceitei Jesus, foi a melhor escolha que eu fiz. E primeiro eu aceitei Jesus, depois entrei no ministério. E a terceira, eu vou colocar à frente, porque uma decisão que eu tomei depois foi o meu casamento. Então foi as 3 melhores decisões da minha vida. Jesus, o meu chamado, que eu aceitei, eu não me arrependo, e a minha família. E eu tenho certeza que todas essas escolhas foi dirigido pela palavra, até me entregar para Jesus. Até me entregar, eu entendi qual era o tempo certo. Quando eu me entreguei, a minha vida mudou. Eu só vivia no hospital, pessoal. Eu só vivia doente, base de tratamento. Todo mês parecia que tinha um demônio de doença na minha vida. Todo mês apareceu uma doença. Mas quando eu me entreguei a Jesus, fui completamente curado. Pessoal, vale a pena quando você valoriza a palavra e ter comunhão com o Espírito Santo. Se você quer ver a sua vida e a sua família ao pé da cruz, tem intimidade com a palavra e tem intimidade com o Espírito Santo. Você vai fazer as melhores escolhas e decisões da sua vida. E isso vai refletir dentro da sua casa. Uma pessoa que tem a vida com Deus reflete na casa dela. Se levanta até pessoas para tentar te criticar, mas a pessoa vai olhar para você e não vai ter o que falar. Ah, como eu queria criticar fulano. Mas por que você não critica? Porque não dá brecha. É uma pessoa que tem Deus. Estava atendendo uma irmã hoje aqui, o companheiro dela ainda não é convertido. E ela falou um negócio interessante. Né, que está passando algumas lutas, está presa ainda em bebidas, né, cachaça. Ela falou, pastor, estou com as lutas essa semana lá em casa, lá. Até o fulano pediu, fala lá com o pastor para orar. Eu falei, que bom, né? Está começando. Aí ela foi e falou, pastor, mas tem 1 litro de cachaça lá dentro de casa. Eu falei, manda ele jogar esse demônio fora agora. Porque tem um demônio por trás desse litro de cachaça. Aí a gente foi conversando. Ela falou, pastor, Deus está trabalhando, mas tem dia que dá um pico de revolta nele. Ele fala, vai lá, atrás do pastorzinho Márcio lá. Mas tem dia, pastor, que ele está feliz. Vamos lá, eu quero falar com o pastor. Que bom. Aí eu falo para ela assim, irmão, dia que ele criticar, fique em paz. Ele sabe o que está por trás. Mas teve um dia desse que eu estava pregando aqui e ele estava presente. E eu não sabia dessa parte da vida dele. Eu estava falando sobre perdão, foi acho que um culto de domingo. Eu falei assim, até você que um dia foi usado pelo diabo para desviar alguém da obra. Deus está te dando oportunidade para você se arrepender agora. Eu nem te contava, porque pregando nem reparei dele. Ela falou, pastor, um dia que o senhor pregou essa palavra, ele chorou que nem uma criança. Eu falei, por quê? Porque há anos atrás ele foi usado pelo diabo e ele desviou um amigo dele da igreja, que fazia a obra dentro da igreja, ele foi usado pelo diabo para desviar. Naquela hora ele falou, olha, não é que o pastor Márcio foi usado por Deus hoje? Ele falou tudo que eu tinha feito. Eu chorei muito ali, né? Ela falou, pastor, esse choro dele valeu? Eu falei, claro que valeu. Ele ainda não sabe orar como convém, porque também nós não sabemos orar como convém. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos e tremidos.
Mas no caso dele, essas lágrimas dele foi de arrependimento. Eu tenho certeza que Deus perdoou. Deus já está fazendo a obra na vida do seu marido e ela está acreditando nisso. Pessoal, a gente não sabe a maneira de fato como Deus age. Por isso que a gente precisa estar ligado com Ele, ligado com a sua palavra, com o seu Espírito. Eu creio que enquanto você está aqui, ligado com o Espírito Santo, Deus está alcançando a sua casa nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, tenha comunhão com a palavra e tenha comunhão com o Espírito Santo. Essas são as duas principais formas de Deus falar com você. Você ter a certeza que não foi um homem, foi Deus que se manifestou na sua vida em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fique de pé.